Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje eu vou te apresentar aí três boas ações, três bons exemplos de boas ações para você que investe aí nessa classe de ativos, para você que investe em ações com o objetivo, com o intuito de investir para o longo prazo, com o intuito de investir para a sua aposentadoria. Então, nesse nosso encontro aqui, eu vou te apresentar três bons exemplos de três boas ações para você, digamos assim, se aposentar por meio desses investimentos. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Te peço também para você ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você já deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Então aí, como eu disse lá no início do nosso vídeo de hoje, eu vou te apresentar aqui três bons exemplos de três boas ações, que são ações interessantes, que são ações ali que merecem a nossa atenção, a partir aqui da minha análise, certo? Ações aí com bons números, com bons indicadores e, como foco principal do nosso vídeo, ações que, ao meu ver, na minha opinião, são ações interessantes aí, são exemplos bem interessantes para você investir para o longo prazo, para você investir aí com foco em montar uma boa aposentadoria por meio do investimento em ações. Então, eu vou te apresentar aqui esses três exemplos, as três boas ações e alguns bons números, alguns bons indicadores sobre esses ativos, sobre essas empresas. E antes da gente partir aqui para a nossa listagem desses nossos três exemplos, essas nossas três ações desse nosso vídeo de hoje, eu quero deixar bem claro aqui que esses três exemplos, essas três empresas, não são recomendações de compra ou de venda, certo? São apenas exemplos, é apenas um cunho educativo, digamos assim, esse nosso conteúdo. E como eu falei, são três ações, são três empresas que eu considero interessantes aí para o longo prazo, a partir da minha análise, a partir do meu estudo sobre esses ativos, certo? Então, só para deixar bem claro, não são recomendações de compra ou de venda. E o primeiro bom exemplo de primeira empresa que pode ser interessante para o investimento com foco no longo prazo é exatamente a Sanepar, certo? A Sanepar aí, que é uma companhia, que é uma empresa do setor de saneamento básico, certo? Lá do estado do Paraná. Então, o saneamento básico é um setor bem interessante para você investir na nossa Bolsa de Valores, um setor ainda pouco explorado no nosso país e que, por conta dessa pouca exploração, digamos assim, é um setor que tem um grande potencial que pode crescer bastante, principalmente aí no médio e no longo prazo. Bom, e falando um pouquinho aqui sobre alguns números da Sanepar, a Sanepar, ela tem hoje as suas ações sendo negociadas aí na casa dos R$4, certo? Então são ações ali bem acessíveis, bem democráticas, digamos assim, para você começar a investir, caso você queira fazer esse investimento, né? A Sanepar também, nos últimos 12 meses, pagou pouco mais de 8% em dividendos, então é uma empresa bem interessante e que paga bons dividendos, paga bons proventos para os seus acionistas. Bom, e falando agora sobre mais alguns indicadores da Sanepar, a Sanepar é uma empresa que tem um endividamento bem controlado, bem baixo, certo? Então é um ponto bem positivo para uma boa empresa da nossa bolsa. É uma empresa também bem eficiente, digamos assim, é uma empresa que cresceu nos últimos tempos cerca de 60% na sua margem bruta e, analisando alguns indicadores de rentabilidade, a Sanepar apresentou aí cerca de 15% de crescimento na sua rentabilidade nos últimos anos. Então aí, por esses indicadores, por esses números, por ser uma empresa que tem bons pontos positivos para você analisar, uma empresa de um bom setor da nossa bolsa, um setor de saneamento que pode crescer bastante no médio e no longo prazo, a Sanepar é o nosso primeiro exemplo de primeira boa empresa para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento com foco no longo prazo. A nossa segunda opção de segunda boa empresa desse nosso vídeo de hoje é exatamente a Taesa, certo? Uma empresa bem conhecida, bem popular na nossa Bolsa de Valores, uma empresa do setor elétrico, na minha opinião, é um dos melhores setores para você investir em ações na nossa Bolsa de Valores. A Taesa que atua nesse setor elétrico e mais especificamente no setor aí, no segmento de transmissão de energia elétrica. Falando aí sobre alguns números da Taesa, a Taesa ela tem hoje suas ações sendo negociadas aí na casa dos R$34, R$34, R$35, certo? Então são ações, são papéis ali bem acessíveis para o grande público investir, fazer o seu investimento, e nos últimos 12 meses a Taesa pagou cerca de 10% em dividendos para os seus investidores. Então é uma empresa aí bem interessante, principalmente nessa parte aí de dividendo, nessa parte de provento, para você receber, para você montar uma renda passiva com esse investimento, com esse ativo. E analisando aqui mais alguns indicadores, mais alguns números da empresa da Taesa, certo? Essa empresa do setor de energia elétrica, como nós conversamos. A Taesa, ela é uma empresa que tem um endividamento bem controlado, um endividamento bem baixo, certo? Principalmente para esse setor elétrico. Então é uma empresa que tem essa segurança, essa solidez a mais
na sua parte de endividamento, também na parte ali de eficiência. É uma empresa que apresenta ali cerca de 70% de margem bruta, então é uma empresa bem eficiente, que tem bons números, tem uma boa lucratividade, então é um negócio bem interessante para você estudar e para você analisar. Então, por esses números, por esses indicadores, a Taesa é uma empresa bem interessante para você analisar, para você investir, certo? É uma empresa com ótimos indicadores, uma empresa bem robusta, bem sólida na parte ali dos seus números, dos seus indicadores, uma empresa de um setor bem interessante, que é o setor de energia elétrica. Então, por esses fatores, por esses números, esses indicadores, é uma empresa que tem um bom potencial para crescimento, principalmente no médio e no longo prazo. E agora a nossa terceira e última empresa, e uma das empresas mais populares, mais conhecidas do nosso país e da nossa Bolsa de Valores, da nossa economia, nós temos aqui exatamente o Banco do Brasil, certo? O Banco do Brasil aí, que é uma das maiores instituições, uma das maiores empresas, como nós falamos, do nosso país e da nossa Bolsa de Valores. Então é uma empresa também bem interessante para você ter no seu radar, para você ter ali nos seus estudos e nas suas análises. Falando agora sobre alguns números, sobre alguns indicadores do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele tem hoje seus papéis, suas ações, sendo negociados ali na casa dos R$46, R$47, certo? Então são ações, são papéis, no caso, bem acessíveis também para o seu investimento. E o Banco do Brasil, nos últimos 12 meses, pagou cerca ali de 10% em dividendos para os seus investidores. Então o Banco do Brasil também é uma empresa que paga ótimos dividendos, paga bons proventos para os seus acionistas. E conversando agora sobre alguns indicadores, alguns números de Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa, é uma instituição bem eficiente no seu segmento, na nossa economia, certo? O Banco do Brasil apresentou aí nos últimos tempos uma margem bruta de 32%, então é uma empresa bem eficiente nos seus negócios, uma rentabilidade de mais de 20% e nos últimos 5 anos o Banco do Brasil apresentou um crescimento nos seus lucros aí de mais de 25%. Então é uma empresa com bons números, com bons indicadores para você estudar e para você analisar. Então aí por esses fatores, por esses números, por esses indicadores, Banco do Brasil é uma empresa excelente, uma empresa aí bem interessante para você estudar, para você analisar, para você investir, principalmente aí com foco no longo prazo, por ser uma empresa bem sólida, bem robusta, já bem estabilizada na nossa economia. Então essa aí que na minha opinião é o melhor exemplo dessa nossa listagem, Banco do Brasil, um dos melhores exemplos, uma das melhores empresas da nossa bolsa e da nossa economia. Então essa foi a nossa listagem, esses foram os 3 exemplos de boas empresas, de vários outros bons exemplos que nós temos na nossa Bolsa de Valores, certo? Então foram 3 exemplos de 3 boas ações que, na minha opinião, são exemplos, são ativos aí bem interessantes para você estudar, para você analisar, e aí a partir da sua análise, a partir do seu estudo, você fazer o seu investimento, principalmente aí com foco no longo prazo, para sua aposentadoria, para você ter ali boas rentabilidades e construir uma renda passiva por meio desses investimentos. Então, no mais, esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos, tudo que nós conversamos nesse nosso encontro de hoje. Então, eu te peço novamente para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, a já ativar o sininho aqui embaixo para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, certo? Também te peço para você deixar um like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. E no mais, é isso, eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!